capítulo 23, com o poder da fé. 3 semanas depois, estávamos entrando novamente na casa espírita Ceareiros do Bem. Seguíamos Sebastião, que estava retornando de Salvador em companhia da nora e do pequeno netinho. O menino ainda estava chocado com a horrível cena da morte do pai por overdose de drogas. Apesar do estado de choque do menino, percebia sua imensa pureza e o brilho de sua alma, tão incomum naquele período de final dos tempos. O irmão Hermes então disse-me: Este é mais um dos enviados para auxiliar Gabriel na grande missão. Vê como são belíssimos os desígnios de Deus? Concordei plenamente com Hermes. Através das linhas do destino, Jesus ia alicerçando a grande obra de Gabriel. Entramos no grande salão. Étel estava sentada ao lado de Raquel, que, em sua cadeira de rodas, estava mais bela do que nunca. A jovem moça conversava alegremente com Étel, demonstrando sua fé e sua determinação para auxiliar na divulgação espírita. Apesar de frágil na forma física, aquela menina era uma guerreira, jamais esmorecia ante as dificuldades. Gabriel estava brincando alegremente com as crianças. Ao ver Sebastião, a nora e o neto, o anjo correu até o amigo e abraçou-o, dizendo: Que saudades, Bastião! Fico feliz em revê-lo. E quem é esse menino lindo? A criança jogou-se nos braços de Gabriel, despertando automaticamente do estado de choque em que estava envolvido. Sua mãe, Eliana, impressionou-se com a reação do filho, que estava realizando sessões psiquiátricas desde a morte do pai sem nenhum resultado positivo. Enquanto Sebastião apresentava sua nora, o menino ficou pendurado na perna de Gabriel. Parecia que o menino não queria perder o tesouro que havia encontrado. Inconscientemente, aquele pequeno anjo havia encontrado o motivo de sua reencarnação, estabelecer em seu coração as ideias de Gabriel para divulgá-las ao mundo. Logo mais, o menino já estava brincando com as outras crianças, demonstrando estar recuperado do forte trauma, mais um dos incontáveis milagres do anjo de Deus. Faltavam 5 minutos para iniciar a reunião quando Sebastião disse a Gabriel: Meu filho, eu preciso falar contigo. Eu tenho um grande peso em minha consciência e preciso revelá-lo. Eu sinto que traí você ocultando meu passado. Calma, Bastião. Nunca tiveste obrigação alguma para comigo. Tu tens obrigações para com Deus e Jesus. Se no templo do teu coração revelasse a Deus o motivo de tua angústia, pedindo-lhe perdão e te predispondo à correção, já estás em plena paz contigo e com Deus. Quanto a mim, ficarei muito feliz em te ouvir, mas amanhã à tarde, após o meu plantão no hospital, eu irei até a tua casa. Mas agora vamos, pois está na hora de iniciarmos os trabalhos. Enquanto Sebastião e a nora procuravam um local para sentar, o pequeno Renato enfileirava-se junto com os outros meninos aos pés de Gabriel. Encerrada a oração de abertura, Gabriel abriu o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 24, Não coloqueis a candeia sob o alqueire. Não se acende uma candeia para colocá-la sob o alqueire, mas se a coloca sobre um candeeiro, a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na casa. Gabriel, olhando para o público, disse então: Esse é um dos mais importantes ensinamentos do Evangelho e um dos mais incompreendidos, devido à dificuldade de entendimento das palavras aqui mencionadas. Não coloqueis a candeia sob o alqueire. Hoje em dia, é pouco comum a utilização desses termos, dificultando, portanto, o entendimento das palavras iluminadas do Cristo. Mas vamos colocá-las em uma linguagem atual para termos um bom entendimento. Vamos substituir o coloqueis por colocar, a candeia por lampião ou lamparina, já a palavra sob por debaixo e, finalmente, substituiremos a palavra alqueire por mesa ou armário. A frase, então, em uma linguagem moderna ficaria: não colocar o lampião debaixo da mesa, ou seja, Jesus nos alerta para que não venhamos a esconder a luz que nos ilumina. E que luz seria esta? A luz espiritual, meus irmãos.
Todos nós que já possuímos uma compreensão das verdades divinas, não podemos esconder a luz. Não devemos colocar a luz embaixo da mesa, e sim em cima dela, para podermos iluminar a todos que nos rodeiam. Irmãos, nós temos que procurar divulgar as verdades espirituais para que nossos irmãos possam libertar-se das trevas, que é a ignorância espiritual. Esse convite torna-se mais importante na atualidade, onde já estamos de posse dos conhecimentos da doutrina espírita, que abre um novo mundo de conhecimentos espirituais ao homem comum. Quantos irmãos teriam outra sorte em suas vidas se tivessem conhecimento da doutrina kardecista? Vejam o tamanho de nossa responsabilidade, pois atualmente fazemos parte do raro grupo de irmãos encarnados que possuem alguma consciência espiritual nesse mar de trevas em que se encontra a humanidade encarnada. Os espíritos nos relatam, através de conceituada literatura, sobre a importância da divulgação da doutrina cristã entre os homens, pois, através da educação convencional, a humanidade cresce no campo tecnológico, mas é por meio da educação espiritual que nós conquistamos o maior dos patrimônios desse mundo criado por Deus, a boa conduta moral. E é somente através desse patrimônio divino que cabe às religiões fornecer que poderíamos construir um mundo mais humano e mais justo. Com essas palavras, não desejo estimulá-los a um fanatismo religioso, onde pobres irmãos tentam incutir à força suas convicções religiosas, mesmo porque todos temos o nosso momento de despertamento. A tarefa do verdadeiro cristão está no esclarecimento sincero e amoroso, buscando a conscientização dos irmãos afastados da luz, afastando de si sempre a ideia de prepotência, de imposição e de condenação para aqueles que não aceitam o caminho traçado pelo Cristo. Aquele que realmente ama seu semelhante e deseja colocar a luz sobre a mesa para iluminar a todos, demonstra em suas atitudes e em seu coração o ideal que prega. Assim como Jesus, que retornou à pátria espiritual, perdoando e amando como sempre ensinou em toda a sua iluminada vida física. Gabriel, abençoando a todos com seu fraterno olhar, aguardou a participação do público, que já estava acostumado a tomar parte do banquete de luz promovido pelo anjo celestial. Gabriel, disse um senhor, concordo contigo, mas como fazer com algumas pessoas que sabemos que irão ridicularizar os nossos conselhos e dirão que a doutrina espírita é coisa de sentimentalistas alienados? Obrigado, irmão, pela valiosa pergunta que nos ajudará a analisar este importante ponto, disse Gabriel. Devemos sempre perdoar e compreender as limitações desses irmãos que ridicularizam nossa fé, e lembrar que eles são crianças que ainda ignoram o que a alma do homem espiritualizado já conhece há muito tempo. Se os nossos filhos nos dissessem que não querem ir à escola, pois acham as aulas chatas e que isso não lhes interessa, por acaso nós nos resignaríamos com essa atitude dos infantes, aceitando a insensatez da ingênua criança? Gabriel aguardou alguns segundos para que o público assimilasse a comparação. Claro que não devemos cercear o livre-arbítrio desse irmão que foge da luz, mas temos o compromisso divino de mostrar-lhe a nossa crença, permitindo-lhe um campo maior de análise do que o restrito universo em que ele vive, para que ele venha, através do conhecimento de nossa argumentação, decidir por si só qual o caminho que deseja seguir. À medida que Gabriel dissertava ao público sobre a questão da divulgação espírita, eu pensava nos fanáticos que gritam e ameaçam em nome de suas crenças. Pensei nos pobres irmãos que condenam e desprezam seus semelhantes, embasando-se nas profecias apocalípticas. Quanta ignorância! Se a doutrina de Jesus é de amor e fraternidade, como pode um suposto pastor ou um padre tratar seus fiéis com gritarias e ameaças? Agora eu via Gabriel, com imenso amor, falar das coisas de Deus sem fanatismo, mas lembrando ao público da seriedade que o trabalho de divulgação do cristianismo redivivo exige. O anjo de Deus demonstrava a verdadeira personificação dos ensinamentos de Jesus.
longe da prepotência, da arrogância e das atitudes raivosas. Ele parecia o próprio Jesus falando ao povo. E eu posso falar disso com segurança, pois recebi a bênção de ouvir as sublimes verdades dos lábios do próprio Mestre dos Mestres. Gabriel, todo iluminado pela luz de Danúbio e de uma imensa assessoria de irmãos iluminados, continuou irradiando paz por todo o grande salão. Através das obras mediúnicas recebidas por Chico Xavier, foi-nos possível conhecer um fato, relatado por irmão X, na obra Cartas e Crônicas, que muito nos esclarece sobre esse assunto. Nesse livro, o nobre escritor brasileiro narra a história de dois grandes amigos, Fonseca e Mota. Os dois eram advogados e vizinhos, e compartilhavam grande parte do dia, tanto no trabalho como no lazer. Mota era espírita convicto. Dedicava-se com afinco à busca do conhecimento espiritual. Reparando que tanto seu amigo do peito como os demais amigos não simpatizavam com seu sentimento religioso, Mota começou a esconder seus livros espíritas no quarto, deixando na sala apenas as obras da literatura comum. Os anos foram se passando e Mota tornava-se cada dia mais convicto da seguinte tese: religião é uma questão particular, e cada um deve descobri-la por si só, sem a interferência ou o aconselhamento alheio. O espírito oculto crescia em sabedoria e em bem-viver, enquanto Fonseca, seu melhor amigo, resvalava nos problemas do dia a dia. Problemas de ordem conjugal, diferenças com seu filho, deslizes no campo da honradez e nos caminhos do respeito aos semelhantes. Longe de uma linha filosófica elevada, como é a doutrina espírita, ano após ano, Fonseca foi entrando em decadência moral, até que certo dia veio a desencarnar prematuramente. Mota, sentindo a grande saudade que lhe dilacerava o coração e ciente da possibilidade da comunicação entre encarnados e desencarnados, certa noite orou antes de dormir, pedindo à espiritualidade a oportunidade de encontrar o amigo de tantos anos durante o sono. Após o repouso do corpo físico, chegou até o quarto de Mota uma equipe de amigos espirituais encarregados de atender a seu pedido. Desligado do corpo físico, Mota foi levado até um hospital espiritual, onde encontrou, repousando em um leito, o grande amigo Fonseca. O convalescente, ao ver a chegada de seu melhor amigo, pulou da cama com os olhos esgazeados e abraçou-o, agradecendo a Deus nesses termos: graças a Deus, meu amigo, como pedi a Deus por esta oportunidade. Não temos tempo a perder. Lembras-te durante a nossa juventude, quando começaste a estudar as ideias espíritas? Percebendo o sinal afirmativo de Mota, Fonseca continuou: pois bem, meu irmão, tudo aquilo que tu dizias e nós desenhávamos é a mais pura verdade. Tu precisas aproveitar que ainda estás na carne para integrar teus ensinamentos de luz. Calma, Fonseca, disse Mota com um ar de realizado nos caminhos da evolução. Eu sempre acreditei na vida após a morte, desde aquela época, mas percebendo que tu e os nossos amigos desenhavam as glórias imortais, resolvi seguir o caminho por mim mesmo, em consórcio com os irmãos de doutrina que sempre tive. Lembras-te dos compromissos que eu tinha às terças e às quintas? Pois bem, eram na casa espírita que eu convidei vocês a frequentar há 30 anos atrás. Com um olhar apavorado, Fonseca perguntou-lhe: quer dizer, então, que tu sempre soubeste das teorias sobre a reencarnação do espírito? A todas as perguntas, Mota respondia afirmativamente, com um ar alegre. Sabias também dos compromissos espirituais que todos temos com nossos familiares, muitas vezes frutos de tragédias e encarnações passadas? Tu sabias que os problemas dos vícios de meu filho poderiam ser resultado de obsessões espirituais violentas? E que eu e minha esposa, escravizados pelos desejos materiais, perdemos a harmonia familiar por pura estupidez, bastando-nos estarmos integrados ao Evangelho do Cristo para termos uma vida feliz e em paz? Percebendo que Mota respondia afirmativamente a todas as suas perguntas,
Fonseca começou a gritar, enlouquecido no quarto em que estava convalescendo. Saia daqui, seu impostor, seu mentiroso. Tu não és o meu amigo Mota, pois ele não sabia de nada disso que tu afirmas saber. Durante todos esses anos, ele nunca afirmou saber algo sobre as verdades espirituais. Mota era tão ignorante sobre esse assunto quanto eu, e ele era meu melhor amigo. Se ele soubesse disso que tu afirmas saber, ele jamais me deixaria morrer em total ignorância espiritual. Apavorado com as palavras de Fonseca, Mota saiu correndo pelos corredores do grande hospital. Tropeçando nos equipamentos médicos, Mota foi recolhido pela equipe espiritual que o havia trazido até ali. Durante o trajeto de volta, o espírita oculto ainda ouvia os gritos desesperados de seu amigo, lembrando-lhe que todo seu zelo com sua crença havia acarretado grandes tragédias para a vida do amigo que, com certeza, lhe ouviria as palavras espirituais após conhecê-las. Mota sempre esteve mais preocupado em não ser humilhado pelos amigos do que permitir-lhes liberdade de escolha no campo religioso. E ligado ao corpo físico pelos técnicos espirituais, Mota deu um grande salto na cama, sendo acordado por terrível pesadelo. Levantou-se suando da cama, relembrando os sucessos da noite. Em estado de choque, ele abriu a janela de seu quarto e, do alto do apartamento, contemplou a cidade que dormia às 4 horas da madrugada e pensou: quantas pessoas estão na mesma situação de Fonseca devido aos que escondem a luz debaixo da mesa, como eu. Não coloqueis a candeia sob o alqueire, disse-nos o mestre. Após narrar esse importante fato verídico, Gabriel disse ao público: vejam, irmãos, como é importante falarmos sobre os ensinamentos espíritas que renovam a doutrina cristã. Os nossos familiares e amigos precisam ter a opção de escolha. Nós devemos sempre nos colocar como porto seguro esperando o navio perdido nas tormentas do mar. Nós temos que mostrar a todos que nos cercam que somos espíritas e que conhecemos modestamente os mecanismos da vida criada por Deus, através dos ensinamentos dos espíritos de luz. Jamais devemos impor nossas ideias e nos tornarmos fanáticos que só falam em religião, mas também não podemos esconder a luz. Quando o momento exigir nossa intervenção com palavras cristãs, nós não podemos ocultá-las, arranjando mil desculpas, como se sentíssemos vergonha das ideias imortais que sabemos ser a única forma de redimir a humanidade de todas as suas iniquidades. Ademais, escondendo a luz espírita, nós estamos dando espaço para fanáticos religiosos envolverem os fiéis despreparados com suas falsas promessas. Analise a história que acabamos de narrar. Não seria melhor que Mota mostrasse aos amigos a sua crença religiosa? Ele resolveu esconder a verdade divina por vergonha das chacotas de que seria vítima. Mas se ele mostrasse claramente que era espírita, provavelmente Fonseca recorreria a ele nos momentos de aflição pelos quais passou, encontrando a luz sem nenhuma imposição prematura. Analisando os conceitos de luz, Fonseca resolveria seus dilemas familiares com mais acerto e ingressaria no mundo maior em paz. Meus amigos, nós precisamos aprender que entendimento religioso não é só assunto para padres ou carolas, ou então assunto de santos. O conhecimento cristão deve ser instrumento de todos nós, libertando-nos de nossas fraquezas e vícios, tanto do corpo como do espírito. Chegará em breve o dia em que não necessitaremos mais apelar para líderes religiosos, pois todos os homens terão a sua consciência espiritual. Jesus nos disse em sua passagem pela terra: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Este é o caminho para a verdadeira felicidade. E só consegue encontrar esse caminho aquele que empenha-se em conhecer-se e conhecer a Deus. Com um olhar meigo e compreensivo, Gabriel ergueu suas mãos aos céus e disse ao público, com um brilho nos olhos verdes que mais pareciam esmeraldas: irmãos, quantas dádivas recebemos do Pai, por quantas dificuldades passamos e Ele sempre ouve o nosso apelo, amparando, segundo o nosso merecimento, as nossas dores. E o que Ele nos pede? Apenas que vivamos conforme suas leis de amor e de justiça,
para que um dia possamos habitar o seu grande reino de luz. Ele pede-nos também um pouco de auxílio em sua obra para a redenção da humanidade. Ele pede aos poucos que encontraram a luz, que mostrem-na para que todos a vejam. O Criador, através de Jesus, pede-nos apenas que mostremos aquilo que recebemos com amor através de sua infinita misericórdia. O Divino Mestre pediu-nos e ainda nos pede que coloquemos a nossa luz em um local visível a todos, para que todos possam tomar conhecimento dela e assim possam encontrá-la dentro de seus próprios corações. Pois o Mestre nos disse que o nosso templo está dentro de nossos corações, portanto, basta que o encontremos. Encerradas estas palavras, Gabriel agradeceu ao público e convidou todos à oração de encerramento da reunião daquela noite. Após o encerramento dos trabalhos, Gabriel recebeu todos do público e os abençoou. No auge de seus 23 anos, o anjo de Deus era tratado pelos frequentadores da casa espírita como um nobre sábio e um grande santo. Naquela noite, eu vi um brilho diferente no olhar de Gabriel. Danúbio e uma imensa falange de espíritos pareciam estar realizando grandes atividades no plano espiritual. Aquela, com certeza, não era uma noite comum. O anjo, após atender a todos, foi até Carolina e Raquel, que, apesar de se conhecerem há apenas 3 semanas, já estavam muito amigas, devido aos laços eternos que ligam as almas afins por toda a eternidade. Ao sentar-se ao lado das meninas, Gabriel ouviu de Raquel as seguintes palavras: Gabriel, como é importante esse ensinamento desta noite, nós temos um grande compromisso de divulgação da doutrina espírita. Que Jesus continue dando-me forças para que eu possa, dentro de minhas limitações, colaborar no que me for possível. Com certeza ele te dará, minha amiga, disse Carolina. Sim, disse Gabriel. Quanto trabalho temos pela frente? A humanidade está cada vez mais afastada de Deus, como foi profetizado pelos grandes sábios. São poucos os que procuram as religiões por verdadeira fé. A grande maioria procura somente solucionar seus problemas do dia a dia, desprezando a busca da reforma interior, que é o verdadeiro caminho para Deus. Com lágrimas nos olhos, Raquel, que estava com 20 anos, disse: Sim, há tanto trabalho a realizar em nome de Jesus, e quantas pessoas em plena capacidade física desprezam a dádiva divina de ter um corpo saudável, com vícios e atitudes inferiores. Quantas pessoas deformam-se nas estradas apenas para chegar um minuto mais cedo ou devido à embriaguez. Vocês sabem que eu não estou reclamando da minha condição, pois eu sei que Deus é sábio em seus planos e resoluções. Mas eu fico tão triste por ver esse grande desperdício de vitalidade. Se Deus me abençoasse com a capacidade de andar, eu iria gastar solas e mais solas de sapatos para levar a todos os ensinamentos do Divino Mestre. Todos riram da última afirmação de Raquel, enquanto Carolina enaltecia os trabalhos artísticos de Raquel, lembrando-lhe que Deus nos limita em determinadas áreas, mas nos fortalece em outras. Gabriel ficou meditativo. Eu e o irmão Hermes ficamos observando a alucinante preparação que o ambiente estava recebendo por parte dos espíritos iluminados. Alguns minutos depois, Danúbia aproximou-se de Gabriel e disse-lhe em viva voz: Gabriel, é chegado o momento de maravilhares o mundo. O anjo baixou a cabeça e ficou em estado de oração. Uma forte luz, invisível ao homem comum, começou a desprender-se de todo o seu ser. Enquanto Gabriel orava, ele apareceu do nada. Do nada para mim, provavelmente ele estava em outra frequência vibratória, a qual eu não conseguia perceber. Jesus aproximou-se do anjo. Ao contato das duas auras diamantinas, sentimos todos uma grande paz e bem-estar. O mestre disse então a Gabriel: Gabriel, meu filho, eu estou aqui contigo para a grande realização. Tem fé. E não te esqueças de que aquele que acredita em mim tem o poder para remover montanhas. Gabriel ergueu a cabeça e viu ao seu lado o Divino Mestre. Através da mediunidade da vidência, o anjo rompeu todos os estágios dimensionais até chegar à elevada faixa vibratória de Jesus. E, assim, pôde contemplá-lo em sua esplendorosa beleza.
Após ouvir aquelas palavras de Jesus e fitá-lo, Gabriel, com os olhos marejados e lágrimas, aproximou-se de Raquel e segurou suas mãos. Ajoelhado à frente da jovem e sob os olhares de todos, Gabriel perguntou-lhe: Raquel, tu desejas realmente trabalhar com afinco nas obras de Deus, caso possas andar? A menina, que acreditava há muito no poder de Gabriel, disse-lhe convicta: Sim, assim eu farei. Como farei se Jesus não me der esta bênção, pois sinto que o motivo de meu viver está em seguir os teus abençoados passos. Gabriel, então, levantou-se e afastou-se a uma distância de 2 passos da menina, e, para o espanto geral, disse-lhe com os braços estendidos para ela, aguardando-lhe os primeiros passos: Raquel, levanta-te e anda. Naquele instante, Gabriel estava medianizado pelo próprio Cristo, recebendo diretamente dele o poder curador instantâneo. O anjo de Deus estava sendo auxiliado pelo próprio Espírito Santo. Eu, o irmão Hermes e a espiritualidade presente observamos, impressionados, a poderosa descarga energética que Raquel recebeu. A energia cristalina invadiu todo o corpo da menina, excitando os centros nervosos de todo o seu organismo. Aos olhos de um leigo, parecia que ela estava recebendo uma grande descarga elétrica, gerando fios de luz que variavam do azul celeste ao branco imaculado. Determinada, a menina levantou-se e, com passos cambaleantes, caminhou até Gabriel, terminando por cair em seus braços, devido ao despreparo muscular. Em alguns meses de fisioterapia, Raquel já estaria caminhando normalmente. O grande número de pessoas que ainda estava no salão não acreditava no que estavam vendo. Todos conheciam aquela menina e sabiam que ela era paralítica de nascença. Muitos ajoelharam-se no chão agradecendo a Jesus. Alguns, intuitivamente, perceberam a presença do Mestre que, feliz com mais uma de suas grandes realizações, esboçava um cativante sorriso. Gabriel, em lágrimas, agradecia também ao Mestre, enquanto as pessoas o abraçavam. Os pais de Raquel, naquela noite, conheceram o céu. Enquanto isto, Raquel, sentada em sua cadeira de rodas, mostrava todos os movimentos, débeis, mas convictos, de suas pernas. Sebastião e sua nora estavam boquiabertos. Logo, o pessoal que estava no andar térreo da casa espírita ficou sabendo. Até mesmo as pessoas que já estavam se retirando da casa retornaram impressionadas com a notícia que ouviram, mas não conseguiam acreditar sem ver com os próprios olhos. Em meio à imensa festa, percebi nos olhos de Jesus a sua imensa satisfação e a sua ilimitada fé nos homens. Mesmo recebendo há 2000 anos apenas desprezo por grande parte da humanidade, o sublime Messias não desacreditava no amadurecimento de seus irmãos menores. Parecia que aquele momento era uma novidade para quem há milênios realizava grandes proezas. Abraçando então a Danúbio e aos outros colaboradores, Jesus despediu-se de todos. E, antes de partir para o seu reino de glória, passou sua iluminada mão nos cabelos do jovem Gabriel, que recebeu o carinho com lágrimas nos olhos. Jesus sabia o quão difícil seria sua jornada daquele momento em diante. O mestre sabia disso com conhecimento de causa, pois havia vivido esses mesmos momentos há 2000 anos atrás. O público comemorava alegremente o milagre. Gabriel também estava feliz, pois o planejamento do mundo espiritual estava transcorrendo com invulgar precisão. Além da alegria, o anjo demonstrava em seu semblante certa tristeza, pois ele sabia que aquele milagre atrairia uma multidão de pessoas que ele deveria educar com as bênçãos do cristianismo, segundo os moldes do terceiro milênio, mas que muitas dessas mesmas pessoas o procurariam apenas com desejo da cura do corpo, desprezando a inadiável cura do espírito.